Efésios, capítulo 1, nós leremos até o versículo 6, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa. Até aí, hoje. Irmãos, eu tenho colocado no meu coração de nós aprendemos algumas lições sobre esta carta, a carta aos Efésios. Vocês têm estado comigo, o que me é um privilégio. Há 3 anos nós temos aprendido sobre ser discípulo de Jesus. Alguns irmãos até têm me dito que nunca ouviram falar tanto de Jesus em sua vida nesses 3 anos. Nunca em 25 anos de cristãos, nunca ouviram falar tanto de Jesus, falar tanto do Evangelho. E eu tenho dito que eu não sei falar de outra coisa, a não ser de Jesus. Porque Ele é o tudo, Ele é o centro, Ele é o nosso Deus. E agora como eu fiz domingo passado, falando naquela pequena porção de 2 Coríntios sobre a reconciliação, sempre olhando para essas cartas a partir do que Jesus disse nos seus evangelhos, a partir da fala, da vida e da identificação do que Jesus tinha para a sua igreja. E essa carta, ela é extraordinária, porque Paulo está preso em Roma, em prisão domiciliar, preso por causa do Evangelho, mas ele estava numa casa alugada, mas preso, com correntes, possivelmente nos pés, e ele escreve várias cartas, dentre elas, possivelmente ele fica ali quase 2 anos preso e escrevendo, porque a prisão pode te limitar à liberdade geográfica, mas não tem a possibilidade de limitar a sua mente, o seu pensar, e muito menos de limitar e tirar a liberdade do Espírito Santo em você. Tanto é que as prisões que nos limitam são prisões nossas, que nós criamos na nossa mente, na nossa psique. Mas as prisões externas não podem nos limitar. Ele estava preso e escreve essa carta extraordinária aos Efésios, à igreja que estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma cidade muito interessante, uma cidade grande, uma cidade de importância. Há estudiosos que digam que, na verdade, essa carta talvez não tenha sido escrita somente para os irmãos de Éfeso, mas para todas as igrejas da época. Então, essa carta é uma carta que é escrita para uma igreja. É que quando fala em igreja, a gente acha que tinha lá em Éfeso um templo que nem o nosso, com auditório, com placa luminosa na frente, se reuniam sistematicamente no domingo, tinha grupo de louvor, pastor pregando, não. Não tinha tempo, a igreja se reunia nas casas, se reunia onde desse. Mas ele escreve, então, essa carta para esse povo, ensinando a eles sobre a vontade de Deus. Eu tenho por mim que o tema central de toda essa epístola, essa carta, essa correspondência inspirada pelo Espírito Santo,
é para a igreja, para aqueles irmãos que moravam na cidade de Éfeso, e para a igreja de todos os tempos, inclusive para mim e para você, para que nós aprendamos qual é a vontade de Deus para nós. Porque nós estamos ainda muito equivocados quando a gente tem no coração, ou a nossa consciência de culto, de celebração, ainda é aquela que diz, eu vou no culto buscar uma benção. Eu vou no culto para receber de Deus. Não, isso é coisa da religião. Quem é discípulo de Jesus de Nazaré, quem entendeu o que é ser igreja, não vem em culto buscar bênção. Não vem em culto buscar algo do Senhor. A única coisa que a gente vem para uma celebração, para um culto, é para buscar a vontade de Deus. Porque quem se identifica como filho, ele vem para a presença do Pai não para pedir coisa, mas para saber, para desfrutar da presença do Pai, e nesta presença maravilhosa saber qual que é a vontade do Pai. Porque em sabendo qual é a vontade do Pai, você vai agradá-lo automaticamente, porque qual é o pai que não gostaria que o filho não te perguntasse mais nada, mas se fizesse tudo o que precisa ser feito? Eu costumo dizer para a Gabriela, pai, mãe, eu te amo. Eu falo, Gabriela, é muito bacana isso, é legal, mas o bonito mesmo é quando você leva o lixo, lava a louça, trabalha, aí eu sei que você me ama. É ou não é mais ou menos assim? E a maturidade cristã, mas ela me ama também. Eu gosto que ela fala, manda até coraçãozinho com florzinha, etc. Eu sempre cito a Gabriela, ser filho de pastor não é fácil. Mas é interessante que a maturidade cristã é a maturidade que chega a esse ponto de vir para uma celebração à noite, não para buscar nada, mas vir para glorificar Jesus e discernir, perceber a vontade de Deus. Aí Paulo começa escrevendo, eu quero tentar fazer, não talvez de uma forma tão expositiva, profunda, mas buscando nos versículos aprender o que ele diz. Disse para aquela igreja e diz para mim e para você hoje. Porque aos discípulos de Jesus, lhes é dado a possibilidade, o dever e o privilégio, a responsabilidade de ser igreja, de ser essa instituição que não é instituição humana, é esse organismo vivo que representa Deus na terra, igual nós aprendemos domingo passado, que é a embaixadora de Deus na terra, representante das coisas celestiais. Ele começa então dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, porque ninguém é chamado para alguma missão no Evangelho se não for vontade de Deus. Porque se alguém se intitula, tem para si títulos, ou diz que é representante de alguma coisa, principalmente de Deus, se não for pela vontade de Deus, for por sua vontade, não vai longe, se esmurece, acaba, começa bem e termina mal. Aí ele diz, aos santos e fiéis em Jesus Cristo, que estão em Éfeso. Espera aí, então há uma distinção que ele olha para a igreja e percebe, esses irmãos que congregam, que moram nessa cidade de Éfeso, são irmãos santos e fiéis. Eita, santos e fiéis, começou a complicar. Veja como muda toda a ótica da reunião. A ótica agora é que a reunião não é um ajuntamento qualquer, que a reunião não é um amontoado de gente, que a reunião tem propósito, mas só tem propósito porque quem se reúne é um povo que é santo e que é fiel. Santo em que sentido? Imperfeito? Não, santidade não é perfeição, só Deus é perfeito. Santo significa separado, santo significa consagrado, santo no sentido de que o povo de Israel era uma nação santa, porque era uma nação escolhida, era uma nação que era para ser diferente das demais nações da terra. E no Novo Testamento a igreja é esse povo santo, esse povo que é consagrado, esse povo que tem um jeito de ser, viver, que vai na contramão de tudo aquilo que chamam de mundo, de forma de viver, de forma de gerar vida, de forma de encarar, inclusive, as dificuldades e as circunstâncias da vida. É um povo santo. Tanto é que o escritor aos Hebreus vai dizer que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo Borges vai dizer, quando nós lemos esse texto, o que você diria ao explicar esse texto?
Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Está vendo, pastor? Se você não for santo, você não vai ver Deus na pós-morte. Não é isso que você entende? É ou não é? Mas não é isso que o texto está dizendo. Seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Quem que não vai ver Deus? O outro que não conhece Deus. O próximo, o teu irmão, o outro que não sabe quem é Deus, se você não for santo, ele não verá Deus, porque você é a imagem apurada, absoluta de Deus na terra. Aí, se você não for santo, aquele que não tem conhecimento de Deus, ou que vive sem a noção de que é filho, não vai ver Deus, porque em você não estará mostrando Deus para ele, porque ele só vai ver Deus em você, porque o Deus Espírito ninguém vê. Diz que ele habita em luz inacessível. Então, sem santificação, o outro não verá a Deus. Por isso que ele fala, segue a paz com todo, e a santificação sem a qual os demais não vão ver Deus. É que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai com a lente da religião, para aquilo que a gente ouviu falar e não percebeu, não leu, não estudou, e acha que é aquilo. Ele fala, os santos que estão em Éfeso. A cidade toda era santa? Não. A cidade é do mundo, é o mundo que jaz no maligno, é o mundo das trevas, é o mundo dos que não conhecem Deus, porque ainda não perceberam que foram reconciliados. Aí ele fala, vocês, esse povo santo que está aí, de sorte que por nós sermos santos, é que o mundo verá Deus em nós. E quando olhar para nós, poxa, você tem uma cara de Jesus de Nazaré, eu vou querer conhecer ele também. Aí nós já começamos a olhar, Paulo está escrevendo uma carta de orientação sobre buscar a vontade de Deus, dizendo que eles eram santos e eram fiéis. Isso piorou. Santo e fiel. Fiel em quê? Fiel naquilo que colocou na tua mão. Fiel na chamada que Deus te fez. Se Deus te colocou como filho, seja filho, mas seja o melhor filho. Se eu e você somos filhos, sejamos os melhores filhos, sejamos fiéis. E esse fiel é em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo Jesus, nós falamos domingo. Se você está em Cristo, é possível ser fiel. Inclusive fiel no pouco, para que sobre o mundo você seja colocado. E fidelidade é algo que está muito ausente na nossa geração. Fidelidade aonde? Se nem na conjugalidade não há fidelidade, nas amizades muito menos, e onde não há princípio e temor do Senhor, nem fidelidade há. Ser fiel até a morte, e farei o quê? Dar-te-ei a coroa da vida. É uma das promessas a uma igreja do Apocalipse. E esse ser fiel não é ser perfeito. Esse ser fiel é ser convicto. Esse ser fiel é ser honesto. Esse ser fiel é ser fiel com relação à cruz que eu tomei e fui seguindo a Jesus. Esse ser fiel é mesmo a despeito de tê-lo negado como Pedro fez, mas você sai e chora amargamente. E ao ter o Cristo na madrugada, numa praia com um banquete pronto para a restauração, você se entrega e diz, Senhor, eu te amo, tu sabe tudo. E ele fala, então continue apacentando as minhas ovelhas, continue sendo santo e fiel. Nessa convicção do ser, que o mais importante é você continuar sendo, ainda que você não seja aquilo que você foi designado para ser. Amém? Você é santo? É minhas santinhas de Jesus e meu santinho de Jesus. O mundo está vendo Jesus em nós? Está vendo Deus em nós? Ai, ai, ai. Paulo começa essa carta assim, simples, né? Cabeçalho da carta, introdução da carta. A vocês, versículo 2, acompanhando aí, quem está no projetor de multimídia. A vocês, para quem? Vocês que estão em Éfeso, que são santos e fiéis, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam por que eu costumo cumprimentar vocês com graça e paz? Porque Paulo começa todas as suas cartas, exceto a primeira e a segunda a Timóteo, que ele diz, graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Todas as cartas ele começa, graça, paz da parte de Deus. Ele começa a igreja fazendo essa saudação. E eu, quando mando
mensagem para você, principalmente para os aniversariantes, o que eu coloco lá? O pastor não tem mais o que escrever, né? Sempre é a mesma coisa, que a Bíblia fica falando, você não vai mudar a mensagem, de dar parabéns para os outros? Eu falei, não, porque eu prefiro mandar a mensagem que é bíblica. Graça e paz lhe sejam multiplicadas, que é a introdução da carta de 1 Pedro, 1 de Pedro. Ele escreve, começa a carta dizendo, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Por isso que eu costumo dizer, escrever isso para vocês. Ele está dizendo a vocês graça e paz. Por que não é paz e graça? Você já parou para pensar? Tudo tem sentido na palavra. Ele está escrevendo uma igreja para os crentes, uma carta para os crentes, ele fala a vocês graça e paz e não paz e graça. Porque sem a graça não tem jeito de ter paz. Porque sem a graça, que é o favor imerecido de Deus, que é o amor de Deus que nos reconciliou primeiramente com Ele, não tem possibilidade de haver paz, nem com Deus, nem com ninguém. Porque é pela graça que nós somos salvos, e é pela graça que nós somos justificados. A graça é a porta escancarada para todas as possibilidades da vida. De sorte que tudo que acontece, tudo que pode acontecer na vida dos santos, dos fiéis, é por causa da graça. Paulo vai dizer que já não sou eu, falando aos Coríntios, já não sou eu que faço essas coisas, mas é a graça de Deus em mim. É esse favor imerecido. É esse Deus que resolve fazer o que a gente não tem condições de fazer e nem merece que seja feito. Aí então, primeiro que fala, para vocês, querido, igreja de Jesus, que está em Éfeso, igreja de Jesus que está em Arapongas, em especial aqui no Jardim Paraná, a vocês, graça. Que essa graça, que essa porta de acesso da eternidade, da glória do Pai, seja sobre vocês, porque a partir dessa graça, dessa porta de acesso, desse favor imerecido, desse amor incondicional e eterno, a partir disso, vocês terão paz, nos fazendo entender que a igreja de Cristo pode até estar tribulada, angustiada, mas sem paz não tem jeito. Se você não tem paz, precisa rever se você é a igreja de Jesus, e se não é a igreja de Jesus, precisa ser. Paz não é ausência de tribulação. Paz não é ausência de conflito. Paz é esse estado de ser, de serenidade espiritual, que mesmo que você esteja nervoso, tem hora que você fica nervoso, não fica? É normal, nós somos gente, mas tem um coração pacificado. E muito mais, a esses que ele diz que haja graça e que haja paz, você tem o coração pacificado com relação a Deus. Porque você já foi ligado com Ele, foi reconectado, que nem aprendemos domingo. Aí você tem paz, você não tem mais medo de Deus, você tem temor, reverência. Mas medo você não tem, porque agora você está pacificado entre você e Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, diz o mesmo apóstolo Paulo aos Romanos. Então ele diz, a vocês, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele traz uma hierarquia, mas não é colocando Jesus inferior, não, ele está falando a graça de Deus, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque foi o Senhor Jesus Cristo que consumou esse requisito na cruz do Calvário. Então essa paz e essa graça é oriunda do sacrifício de Jesus, por isso que ela é de Deus Pai e de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo. Aí essa é a introdução, que é o que eu mais desejo para você, querido. A minha oração diária por cada um de vocês é, Senhor, que eles entendam a graça e vivam pacificados, que eles entendam o que significa ser graça e ter paz. E por que ele não fala só assim, da parte de Deus e de Jesus Cristo? Ele fala de Deus, nosso o quê? Pai. Essa palavra precisa ser compreendida para poder ler o restante da carta.
Porque somente quem entendeu que é filho de Deus é que consegue perceber sua vontade. Somente quem entendeu que não é mais um qualquer, uma criatura comum, é que vai perceber a bondade, a beleza, a grandeza de tudo quanto ele vai falando. De Deus, o nosso Pai. Somente quem entendeu que é filho é o que vem para uma reunião dessa em busca de saber a vontade do Pai. O Paulo Borges faz uma comparação interessante, né? Eu vou usá-la aqui, não sei se eu lembro direitinho os detalhes, mas ele vai dizer o seguinte, para saber quem é filho e quem ainda não entendeu o que é ser filho. E você perceba em qual categoria você se encaixa. Se Deus de repente resolvesse descer aqui, se materializar em Cristo, claro que só tem jeito de se materializar no Cristo, Cristo como pessoa nessa noite, sentasse aqui num trono dele, e vocês aí assentados dessem uma prancheta com a caneta, e um papel, e pedisse para você escrever o que você quisesse, aí, desse 2, 3 horas para você escrever o que você quisesse, e depois você teria mais 1 hora com ele, audiência especial, um encontro com ele de 1 hora particular com cada um. Imagina aí, Deus está aqui, em Jesus Cristo, dá uma caneta, deve ser de ouro a caneta, né? Não vai ser big não, né? Para você escrever numa prancheta, e fala, você pode escrever o que você quiser, faz o que você quiser com esse papel, eu estou aqui, daqui, vou atender, cada um de vocês vai ter 1 hora comigo, em particular. Aí imagina você, se você está aí pensando no que escreveria seus pedidos para Deus, você já não entendeu o que é ser filho. Porque se fosse eu, estaria aí ansioso para ficar 1 hora escutando o que ele tem para falar para mim. E não o que eu tenho para falar para ele. Não para pedir para ele. Você percebe a diferença do que é filho? Se você preocupou, não, vou ter 1 hora com Deus, mas barbaridade, agora eu tenho tudo. Vou escrever meus pedidos, o gênio da lâmpada está aí. Né? Vou escrever tudo que eu estou precisando, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele pode fazer. Se você ficou pensando no que você está escrevendo, você ainda não entendeu o que é ser filho. Agora, se você, na hora que eu falei, você, não, puxa vida, agora eu vou sentar e ouvir tudo que ele quer para mim, tudo que ele tem para mim, o que ele quer que tipo de gente que ele quer que eu seja. Esse é o filho. Percebe como que é um pouco mais profundo? Ele fala então do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é teu Pai, aí ele começa a dizer algumas coisas extraordinárias para mim e para você. O desejo do meu coração é que você seja filho, e só você sabe se é ou não. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, o qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Eu não tenho dúvida que eu sou filho de Deus. Sou um filho ainda incompleto. Um filho assim meio desobediente, tem hora. Sou um filho assim, meio desarrumado ainda. Mas eu sou filho. E eu queria ficar 1 hora com ele. Para ele contar para mim o que ele queria fazer comigo. Só que isso está acontecendo hoje. Acontece todo domingo. Você quer saber a vontade de Deus? Ouça a palavra de Deus. Aí ele começa a dizer algo extraordinário. Ele faz assim, como que uma exaltação, uma oração. O camarada está preso, sabia que ia morrer, diz Atos dos Apóstolos. Preso injustamente. Paulo está preso injustamente por causa do Evangelho e se rompe em oração. Olha o que ele começa a dizer no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. O que é bendito? É aquele do qual se diz bem. É aquele do qual se louva. É aquele do qual se diz palavras que enaltece o seu nome. É aquele do qual se irrompe a alma e a boca fala com alegria, expressando as grandezas do seu nome, porque ele é bendito. É aquele do qual se diz bem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa escrevendo, já exaltando a Deus, fazendo-nos entender que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, porque no versículo 6, ele fala que nós somos chamados para o louvor da glória da sua graça.
Nós somos convocados a bendizer a Deus. E a bendizer o próximo. Aí pegou. Porque nós vivemos na maledicência, né? No falar mal do próximo. E de Deus também, porque a gente chega tão azucrinado diante de Deus que já apresenta aquela lista que nós escrevemos na prancheta aí. E saímos, né, no final da oração, ai Senhor, muito bom, abençoa meu marido, minha mulher, meu filho, minha empresa, casamento, Brasil, tchau. E daí, acho que Deus fica lá, pô, volta aqui, deixa eu falar com você, ué, vai me ouvir não? A gente apresenta uma lista de pedidos. Ele ensina-nos a bendizer a Deus. Ele vai dizer mais para frente que, quando o povo reunisse, era para louvar e bendizer a Deus. Para que houvesse, no ajuntamento, bendizer a Deus. E não é da boca para fora, mas é da boca que se sai. Hebreus vai dizer que Deus espera sacrifícios de louvores, que são lábios que confessam o seu nome. Aí, às vezes, nós entramos numa reunião dessa, nós não falamos uma palavra de adoração a Deus. A nossa mente está voando. E tem uns que ainda ficam no celular. Não estou dizendo de quem está trabalhando, marido de pessoas doentes. Vê se aonde nós vamos parar, a nossa compreensão de igreja. Depois nós não sabemos porque a igreja é o que virou. Tudo menos igreja. Menos representante de Cristo na terra. Ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. É isso que está escrito? Que se eu fizer o sacrifício, ou orar e jejuar, Ele vai nos abençoar? Não. É bendito Deus que já nos abençoou. Senhor, eu quero uma bênção. Eu preciso ser abençoado. Vamos entender isso hoje, de vez por todas. Eu e você já fomos abençoados. Com alguma sorte de bênção? Com o quê? Todas as sortes de bênção. Vamos ler junto para gravar esse versículo, para ele ficar na nossa mente. Vamos lá. Bendito seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. E por que você ainda quer uma benção? Que benção que você quer? Se tem todas. Senhor, eu estou precisando ser abençoado. Não, agora inverteu. Agora você não quer ser abençoado, agora você é o abençoador. Agora porque você tem todas as bênçãos, não é todas? Então agora você abençoa quem está sem bênção perto de você. Abençoa falando, abençoa orando, abençoa compartilhando, abençoa doando, abençoa em todo sentido. Sê tu uma bênção, ele falou para Abraão. Não é para dar uma bênção, não era para receber uma bênção. Você viu como a mente religiosa desconfigurou toda a proposta da igreja de Jesus? Vamos fazer uma campanha para você ser abençoado. Não, você já foi abençoado. A não ser que você não seja filho. Se você não é filho, aí ok. Aí você tem que ficar mendigando bênção mesmo. Mas se você é filho, você tem todas as bênçãos. É o filho pródigo, o filho mais velho, irmão do pródigo. Estava em casa, junto com o pai, e ficou revoltado. Tanto tempo que eu estou com o senhor não me deu um cabrito para comer com churrasco. Meu filho, tudo que tem é meu, você está aqui todo sempre comigo, você não come, faz a festa. Não, mas ele não tinha consciência de quem ele era. E não estava nem, ficou muito mais bravo com o irmão que foi, e com o pai, inclusive, aliás, nem chamou de irmão, né? Você já foi abençoado, querido. Escute, todas as bênçãos, quais delas? Espirituais. Você quer mais uma, alguma? O Paulo estava preso quando escreveu isso aí. O Senhor livrou da morte, porque quem tem promessa não morre. Não morre não, fica aí. Abraão morreu, filho. Não, quem tem promessa de Deus não morre. Escutou esse jargão evangélico? Quem escutou?
Abraão ficou mais perdido que segue em tiroteio, 50 anos, lá 25 anos, para ter o filho. Em ti serão benditas, farei de ti uma grande nação. Morreu só com Isaac. E o Ismael, que só deu dor de cabeça, e está dando até hoje. Era para Abraão estar vivo até hoje. Até Cristo, porque Cristo que abençoou todas as famílias da terra, né? Morre sim, filho. Porque não é bênção material. Não são coisas, é bênção espirituais. Por quê? É o mundo espiritual que rege o material. Agora, se ele quiser encher você de bênção material, pode ter certeza que ele vai encher. Inclusive, se você tiver o coração nele, um coração de amor, ele vai te abençoar financeiramente, para você abençoar todo mundo. Porque agora, não é você que quer uma bênção, agora você é o canal da bênção. O pão nosso que está no céu, o pão de cada dia nos dá hoje, aí é um convite para nós termos a padaria de Deus. Porque pão ele já tem para nós todo dia, ele falou que teria. Agora você é a padaria de Deus para aquele que não conhece Deus, para aquele que está faminto. Mas eu não posso então pedir? Se você quiser, pede, mas ele falou que já deu, já tem todas as bênçãos. Eu prefiro pedir assim: Senhor, eu quero saber a tua vontade. Se a tua vontade é dar dinheiro para mim, me dá um monte de dinheiro. Até hoje, acho que a vontade dele não foi não, né? Que eu estou mais quebrado que, né? Arroz de terceira. Mas se a tua vontade, de repente, me dá bastante dinheiro, pode me dar, que nós vamos repartir para todo mundo que precisa. E que é trabalhador, porque eu tenho uma birra de parasita. Ah, peão que não trabalha, filho, vai ficar sem comer, que nem diz a palavra. Mas você já foi abençoado, então pede o quê? Pede discernimento. É o que eu peço: Senhor, me dá discernimento. Aproveita essa uma hora que você tem com Deus e pergunta o que Ele quer que você saiba. Senhor, já que o Senhor me abençoou com toda a sorte de bênção, é todas mesmo, então aonde que eu vou abençoar esse povo que está por aí? A nossa oração de manhã, diz o Paulo Borges, a fonte minha, estou dando a fonte, se você escutar o cara, não vai escutar mais eu. Já tem uns aí que ficam escutando ele, depois fica criticando que eu falei diferente do que ele falou. Eu também não consigo decorar a fala do homem certinho, né? A nossa oração de manhã qual que é? Senhor, muito obrigado por mais um dia que nós chegamos, né? E o Senhor me abençoa no corpo, na alma, livra eu do capeta, livra, né? Me livra de tudo. Essa é a oração nossa. Faz eu ganhar dinheiro, faz eu não bater no chefe, e etc. Dá paciência de aguentar a minha mulher e os filhos também. Principalmente quando a gente tem 3, um com uma idade, outro com medo do outro. Nós queremos coisa. A nossa oração deveria ser assim. Acordou, abriu o zoião, fala: ô pai, bom dia, como é que o senhor está? O senhor deve estar bom, que o senhor é Deus, né? Eu que não estou muito legal. Mas o que o senhor quer fazer hoje, que eu possa estar junto com o senhor? O que nós vamos fazer junto hoje na terra aí? Porque o senhor já nos abençoou, o senhor já me abençoou em tudo, né? Então, o que nós vamos fazer junto? Porque o mesmo apóstolo Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus. O que é cooperar? É aquele que opera com. Então, quem opera é Deus, porque tudo é Deus, é pela graça, é Ele que nos abençoou. Então, tudo que Ele vai fazer no mundo, eu quero estar com Ele. Às vezes, eu só sou testemunho do que Ele faz. Então, você levanta de manhã: bom dia, Deus, o que nós vamos fazer junto hoje? Fazer com o dinheiro que o Senhor me deu, com a mulher que o Senhor acha que o Senhor deu, com os filhos que o Senhor me deu. Os filhos foi Deus. E às vezes a gente arruma para a gente mesmo. Né? O que nós vamos fazer com a igreja que o Senhor me colocou, com os irmãos e etc. O que nós vamos fazer hoje juntos, Senhor? Com esses negócios que o Senhor botou na minha vida aí, porque eu agora sou santo, sou fiel, e eu quero que às vezes o Senhor por aí, onde é que eu for, onde eu ligar, onde eu falar. Você percebe que é um pouquinho mais profundo? Mas então você já é abençoado. Diga assim: eu sou um abençoado. Com todas as bênçãos. Eu duvido que você vai orar mais de qualquer jeito a partir de hoje. Acabei com a oração dos irmãos. Mas pode chegar e orar. Então, Senhor, já que o Senhor tem muita bênção, não estou vendo, cadê a bênção, Senhor? Cadê as bênçãos, né? Está tudo aí. Aí ele fala: com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que as bênçãos são espirituais? Porque as materiais é para Israel, já foi. Eu desafio qualquer pregador, o pessoal do coach evangélico, né, que agora não é pastor, é pastor coach. Né?
a pregar sobre coisas materiais, sobre bênçãos materiais, no Novo Testamento. Mas com coerência no texto, né? Para dizer o que o texto diz. Desafio, chama eu para qualquer programa. Toda pregação de bênção, de coisa, tem que ser no Antigo Testamento. Que é outra forma de Deus lidar com outro povo, que era a nação de Israel. Conosco, querido, o chicote é no lombo. Só que a bênção é espiritual. Porque nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a vindoura. Quer ver um cara que era abençoado? Esse Paulo, pensa, se quiser acabar com a sua vida, seja amigo do Paulo. Ele era tão abençoado com coisa material que se ele pegasse o navio afundava. Está lá em Atos. Pegou o navio indo preso para Roma. O que aconteceu com o navio? Deu uma tempestade, acabou. Acabou com o navio. Se lançaram ao mal. Os caras queriam matar todo mundo lá, o capitão falou, não mata não, porque tem uma Paulo aí que é gente boa. E foi todo mundo, caiu lá na ilha de Malta, por cima dos destroços do navio. Chega lá, ainda a serpente morde a mão dele. Se morde a minha, eu tinha morrido, né? Mas como era um propósito evangelístico deles estarem ali, não aconteceu nada. Então Paulo, mas espera aí, Paulo não tinha fé? Aí termina a sua carta dizendo o quê? Acabei o bom combate, combati o bom combate, acabei a carreira, já estou velho, guardei a fé. E desde agora está me reservada no céu a coroa da justiça, da vida. Não só preparada a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Então eu estava preocupado com coisa aqui? Estava preso e sabia que ia morrer. Aí a nossa busca, coisa. Estou falando que você não tem que trabalhar, não. Trabalha, invista, peça inteligência, sabedoria de Deus, mas saiba que você já é um abençoado em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. É as bênçãos espirituais. Que quando é para a glória de Deus, para o bem do outro, Ele vai dar dinheiro para você, vai dar prosperidade. O problema é que quando Ele dá, nós esquecemos que é Ele que deu. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. É de lá que vem, filho. É do Pai, da onde vem inclusive a sabedoria. É desse Deus que é inacessível e em quem não há sombra de variação. É nas regiões celestiais, nas dimensões espirituais, que nós já fomos abençoados, e Ele vai dizer mais para frente, que nós vamos aprender, que nós já inclusive estamos assentados, colocados, fixados. Aleluia. Quer saber a vontade de Deus? Começa então a perceber que você é filho, seja santo, seja fiel, bendiga o nome de Deus e sinta-se abençoado em todas as coisas. Você já é abençoado com todas as bênçãos.